O teste parte do princípio de que a personalidade do investidor é composta por 4 dimensões ou dicotomias. A gente chama de dicotomia porque cada dimensão tem 2 possibilidades, tem 2 respostas possíveis. Então a primeira dessas dimensões ou dicotomias, ela é associada ao perfil de risco. E aí já temos uma similaridade, né, com o modelo tradicional da avaliação do perfil do investidor, que vê majoritariamente perfil de risco. Então é o conservador, moderado e agressivo. Que no caso do teste, como é dicotomia, nós temos apenas o conservador e o agressivo. Então a gente está com os extremos e vamos dizer assim que aquilo que está no meio, a gente consegue em grande parte chegar naquilo por meio das outras dimensões. Aí a segunda dimensão está associada a processo de decisão, sendo que as dicotomias, as possibilidades são racional e passional. Isso, por exemplo, é uma característica de personalidade que os testes tradicionais de perfil não capturam. Elas não sabem se o investidor ele é impulsivo, se às vezes ele toma decisões rápidas ou com base em informações incompletas, coisa que ele viu na internet, viu às vezes numa rede social, uma dica que ele recebeu. Você é aquele investidor super analítico que estuda tudo, procura ter informação em profundidade antes de colocar o dinheiro dele. A terceira dimensão diz respeito ao envolvimento, que também é uma coisa super importante e que os testes tradicionais não capturam. Tem investidores que simplesmente gostam de investir. Eles enxergam aquilo como uma atividade prazerosa, intelectualmente desafiadora. E tem aquele investidor que ele tem o dinheiro e ele pensa assim, olha, eu tenho mais o que fazer da minha vida. Eu tenho minha atividade, tenho minha profissão, não tenho interesse nos investimentos, eu me sinto mais confortável deixando isso na mão de um profissional, de um gestor, de um consultor, de um planejador. Então é a pessoa que ela não quer ter envolvimento. Absolutamente não significa que essa pessoa não gosta de dinheiro, não gosta de retorno. E absolutamente não significa que essa pessoa não seja uma pessoa sofisticada, mas ela não tem interesse. E a quarta dimensão é a dimensão do controle. Então, o grau de controle que o investidor quer ter nos seus próprios investimentos. Então, nessa dimensão, nós temos as dicotomias, né, que são independente e delegador. O investidor independente é aquele que gosta de fazer tudo sozinho. Ele não se contenta só em fazer, por exemplo, a sua análise. Ele quer ir no home broker, é aquele sujeito que ele gosta de apertar o botão. Ele quer ter aquela sensação de fazer a compra ou a venda. Então ele gosta de ter total controle sobre o processo e também se sente muito confortável com isso. E o delegador é aquele que busca ajuda. Então lembrando que o delegador, ele busca ajuda, principalmente na questão operacional, não significa que ele não entenda, que ele não queira entender o que ele está fazendo. Porque às vezes a pessoa pode pensar, mas isso não conflita com a dimensão anterior do envolvimento? Não conflita, porque nós podemos ter, por exemplo, um investidor que gosta do mercado financeiro, ele quer entender o mercado financeiro, entender os detalhes dos investimentos, as estratégias, mas ele não quer executar, ele prefere ter alguém fazendo para ele, que novamente pode ser um gestor, ou ele prefere o uso de ferramentas, quer dizer, ele não necessariamente se sente à vontade e confortável colocando a mão na massa. Essas 4 dimensões, que geram 8 dicotomias, por sua vez, combinadas, acabam gerando 16 tipos de personalidade. Então são 16 com características diferentes, com diferentes possibilidades de alocação de estratégias de investimentos de carteiras. Isso, novamente, não só facilita a vida do investidor, para ele se conhecer melhor, mas também facilita a vida de quem estiver trabalhando com o investidor. Então, seja um assessor de investimento, seja um planejador financeiro, uma pessoa que eventualmente consiga entender o investidor por meio dessas 16 personalidades, ele vai ter muito mais facilidade para fazer recomendações, orientações perfeitamente alinhadas com o perfil e as expectativas do investidor. E dentro dessas dimensões, o que é o perfil de risco? O perfil de risco, assim como na avaliação tradicional, diz respeito a como o investidor lida com potenciais perdas. E novamente, isso não tem nada a ver com saber sobre mercado financeiro, querer se envolver no mercado financeiro, e sim está associado com a forma como o investidor encara as próprias perdas. Nós temos investidores que são extremamente sofisticados, que sabem operar, sabem analisar, mas ainda assim uma pequena perda, uma pequeníssima perda é capaz de causar um verdadeiro abalo emocional na pessoa. Então, essa pessoa, ela é uma pessoa que ela vai se adaptar mais com uma orientação conservadora. E nós temos aquelas pessoas que ficam mais confortáveis com perdas. Elas encaram pequenas perdas como um evento passageiro, um percalço em um caminho para um objetivo maior. E, novamente, a relação disso com experiência, com conhecimento, ela é uma relação que ela não é tão forte quanto, às vezes, a gente costuma associar. Então, a ideia de que o investidor agressivo
agressivo é um investidor que ele sabe mais. Não necessariamente. Nós sabemos que na realidade do dia a dia do mercado financeiro tem investidores que sabem muito pouco, têm um conhecimento extremamente superficial, isso se é que tem algum conhecimento, e ainda assim tem posturas extremamente agressivas. Tem alguns investidores que a gente pode classificar não como um agressivo, mas maluco mesmo. Será que ele sabe o que está fazendo? Mas ainda assim a gente vê que é um investidor que fica muito confortável com oscilações, com pequenas perdas. Obviamente, ninguém gosta de perder dinheiro, mas esse tipo de investidor, ele parte do princípio, ele assume que a perda é uma coisa temporária, é um percalço, é um obstáculo no caminho dele que ele enxerga para o futuro, seja ele qual for, que pode ser um crescimento patrimonial, né? Aí cada um tem o seu objetivo.